Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu vim aqui falar do assunto um pouquinho, nem diria que chato, eu falaria que triste, né? A respeito do que eu postei ontem nos stories, a respeito do Felipe, a respeito da escola do Felipe. E o Felipe ontem não ficou na escola, porque desde que ele começou a estudar, a gente notou um comportamento muito diferente nele. Só que como teve muitas mudanças para ele esse ano, a gente estava ponderando que fosse por conta dessas mudanças. Por exemplo, esse ano é o primeiro ano que ele está na escola sem o irmão mais velho, é o primeiro ano que ele está indo com o transporte sem ser eu ou o pai dele, o Ronald, que leva ele na escola, e ele também trocou de escola. Então era muita mudança. E a gente estava dando um tempo para ver se isso iria melhorar e para ver se o comportamento dele estava diferente por conta dessas mudanças. Só que o tempo foi passando e o comportamento dele foi ficando cada vez pior. O Felipe é uma criança autista que ele quase não tem crises. Então ele passou a ter muitas crises depois que começaram as aulas para cá. Passou a ter muitas crises. Ele estava fazendo muita coisa para chamar a nossa atenção. Ele estava com dificuldade de aceitar pessoas novamente perto dele e a gente já tinha vencido isso tem muito tempo. E ele estava muito nervoso, com atitudes agressivas. Estava acontecendo muita coisa. Só que aí a gente estava observando para ver o que ia acontecer. Então a gente notou que a escola não tinha estrutura nenhuma. Esse ano ele foi para uma unidade. Ele estava muito bem na escola que ele estava ano passado. Só que aí esse ano ele foi para uma unidade onde tem crianças com necessidades especiais, não só autista, mas com outras necessidades também. É uma sala onde só tem 7 alunos. E ele teria terapia lá na própria escola, então isso seria o bom. Só que a gente notou que a escola não tinha estrutura nenhuma, que a escola olha, escasso mesmo a escola onde ele foi ficar. Então a gente já ficou muito receoso por conta disso. Por conta dessa questão da escola não ter suporte, não ter condições nenhuma para ele, não só para ele, mas para aquelas crianças estarem lá. Então gostei muito do professor dele, uma pessoa super bacana. O professor dele se mostrou ter muito amor pelaquilo que faz. Só que a professora auxiliar se mostrou uma pessoa assim, sem experiência. Eu não vou usar outra palavra, é uma pessoa sem experiência. Eu vou desligar aqui a internet. Deixa eu desligar a internet para não ter problema de atrapalhar. Se mostrou uma pessoa sem experiência. E isso nos deixou preocupados. Só que até aí tudo bem, o professor ia estar lá, mas continuamos observando. Só que quando foi na segunda-feira, aconteceu um episódio que nos deixou preocupado. Então, a gente foi na escola, na terça-feira a gente falou pro motorista do transporte que leva ele para não levar ele na terça-feira, que foi ontem, que a gente levaria ele para mim tirar algumas dúvidas que estavam me preocupando. E assim a gente fez, levou ele na escola. Só que quando a gente chegou na escola, que eu fui conversar com a professora, eu vi, tava só a professora auxiliar, o professor está de licença, porque ele não está na escola, está de licença. Estava ficando com eles de manhã só a professora auxiliar, uma pessoa que não tem experiência. Não vou usar o ato de que ela fez maldade, de que ela judiou do Felipe, não. A intenção dela nunca foi essa. Ela realmente não tem experiência, ela não está apta a lidar com crianças com necessidade especial. E ela nem se deu conta do que ela fez. Ela fez achando que estava fazendo melhor. Ou seja, ela não está pronta, ela não tem capacidade para exercer aquela função naquela escola, e eu diria até que ela não está pronta para cuidar de crianças. Ela não é uma pessoa que sabe cuidar de crianças. Eu não sei em que condições que ela chegou ali, não sei que formação ela tem, não sei quem contratou, não sei o porquê que ela está lá, mas eu sei que ela não pesquisou nem no Google a respeito de como funciona uma criança com autismo. A respeito das outras crianças que têm outras necessidades, eu já não sei falar, mas ela não sabe lidar com a criança autista. Ela falou para mim que o Felipe não cumpre regras, que ele não sabe sentar, que ele não senta para comer, e essa é uma característica da criança autista. Ela não para quieta para comer. O Felipe, ele dá várias voltas enquanto ele tá comendo. Ele não senta certo na cadeira, ele não consegue sentar certo na cadeira. Existem crianças autistas que sentam? Pode existir. Não conheço, mas pode existir. Mas o meu filho não senta. O Felipe não senta. E ele não come pão, ele é muito seletivo alimentar. Ele não come pão de forma nenhuma. Para você fazer ele comer um pão, ele tem que estar com muita fome e você tem que saber convencer. Então ela disse que ele comeu pão, que se ele não comesse o pão, ele não ia embora. Mas eu sei que ela fez isso, não foi com maldade. Tipo assim, você vai comer o pão, eu te obrigo a comer o pão. Não, não foi com maldade. Foi por não ter experiência e não saber que ele tem seletividade alimentar, não saber que existe comidas que ele não suporta nem o toque. Na hora das atividades, ela disse que ele tinha que fazer as atividades, ele tem dificuldade de mexer com cola, com tinta, essas coisas, e ela fez ele fazer porque ela disse que ele precisava cumprir regras, que as crianças precisam cumprir regras. E as regras para uma pessoa que não tem autismo não é as mesmas regras para uma criança autista, né? Eu acredito que nem com criança neurotípica, eu acredito que isso não funciona, essa linguagem não funciona com criança. E a gente não usa essa linguagem com o Felipe na nossa casa. Então, se a gente não usa essa linguagem com ele na nossa casa, ele não vai entender essa linguagem na escola, né? Ele pode até entender, mas ela precisa ser introduzida de uma forma amorosa e de uma forma com calma, né? Dia após dia, não é hoje você vai fazer e você não vai embora se você não fizer. Eu sei que a intenção não foi maldosa da parte dela, a intenção não foi ser ruim com o Felipe, porque eu não vejo isso nela, mas infelizmente aconteceu isso, infelizmente ele não estava mais aceitando a escola, havia coleguinhas que estavam puxando o cabelo dele, por isso que ele não estava mais aceitando a aproximação de pessoas
Ele estava sofrendo muito com isso, porque a menina já ia chegando perto dele e ele já começava a gritar, tipo, não, não, não. Então ele ficou meio que com medo das pessoas se aproximarem e judiar dele, porque ele estava sendo judiado, ele chegou machucado. Mas isso é uma criança que também é especial, né? Então, o que que falta? Falta pessoas para trabalhar capacitada, falta pessoas capacitadas, falta mais pessoas, né? Mais auxiliar dentro da escola, como que 7 crianças especiais, né, estão dentro de uma sala com uma auxiliar que não sabe como que funciona o autismo. Então, essa é a minha tristeza. A minha tristeza é que porque eu pude pegar o Felipe e levar para casa, mas existem mães que não têm essa opção. Existem mães que precisam trabalhar e que não podem abrir mão disso e que nem querem ver isso, porque vai fazer o quê? Né? Vai levar o filho para onde? Não tem o que fazer, tem que ficar na escola. Existem mães que não têm essa opção. Então ela continuou lá com as outras crianças. Continuou lá, sem maldade, mas também sem entendimento, né? Então a gente não deixou o Felipe lá. Hoje o Felipe está em casa, sem escola. Ele não vai voltar para lá, ele não vai voltar para lá. E eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? A gente está fazendo ligações, a gente está correndo atrás de apoio da coordenadora do agrupamento, da professora de educação especial. A gente está vendo o que vai fazer. Para lá o Felipe não vai voltar. E eu também não queria me calar diante disso, porque eu seria covarde se eu me calasse diante disso. Porque não se trata só do Felipe, se trata de outras crianças que já passaram e que vão passar pela mesma coisa. Porque não é só ela que está lá sem entendimento. Não é só ela que está lá sem saber como que funciona uma criança de educação especial. Um auxiliar de educação especial tá lá sem saber o que é autismo. Gente, basta ser curioso hoje para você entender como que funcionam as coisas. Se você pesquisar como que funciona o comportamento de uma criança autista, vai aparecer lá logo que um dos comportamentos dele é não parar quieto. Um dos comportamentos deles é não conseguir sentar, não conseguir focar nas coisas. Ele não consegue focar em atividade. Os desenhos dele tá todos borrados, onde tem que encostar a mão, tá todos borrado porque ele arrastou a mão, ele não queria fazer. Então isso me doeu sim, saber que ele estava sendo obrigado a fazer uma coisa que ele não queria e ele estava gritando por socorro. Mas ele não sabe falar, ele não fala. Então o que mais me doeu foi isso, ele não falar, não conseguir falar para dizer o que estava acontecendo. Então ele se expressou como? Com o comportamento dele. Ele estava gritando por socorro com o comportamento dele. E não aconteceu só com a gente. Não fomos os primeiros e nem fomos os últimos pais a passar por isso. E por isso que eu acho que deveria ser falado. Olha, Portugal tem muitas escolas boas, mas ainda existe essa falta de conhecimento tremenda, tremenda mesmo. Já passei por muitas coisas para conseguir escola, já passei por muitas coisas para conseguir apoio de terapia, de tudo. Existem pessoas que me procuram, que estão no Brasil, que têm um acompanhamento bom para os filhos, mas que não estão satisfeitos. Eu falo. Você pode vir para Portugal e pode dar sim a sorte de encontrar uma escola boa, porque as 2 escolas que o Felipe passou, que não era unidade, que era escola mesmo, com crianças que não tem necessidade especial nenhuma, que era para inclusão, inclusive, foram maravilhosas. Ele amou essas 2 escolas. Você pode dar a sorte de encontrar essa escola, mas você também tem que saber que você pode vir e você encontrar esse tipo de coisa. Você pode vir e não conseguir acompanhamento, você pode vir e não conseguir terapia. Pode conseguir? Pode. Com muita dificuldade você pode conseguir. Com muita insistência você pode conseguir. Mas conheço muita gente que está aqui em Portugal que não conseguiu nada, apoio nenhum. Conheço famílias que têm 3 crianças autistas e que não recebem apoio nenhum. E que nem escola de educação especial conseguiu para os filhos. Porque se você pesquisa aqui na internet escola para autista, você não encontra. Escola para educação especial, você não encontra. Você vai lá e nunca tem vaga. O Felipe, ele tá numa fila de espera da APPDA, que é um órgão do governo aqui para crianças autistas. Ele tá na fila de espera desde que a gente chegou em Portugal. Ou melhor, desde que a gente descobriu o autismo, desde 2018. A gente chegou em 2017, em 2018 a gente foi para essa fila de espera lá na APPDA. E até hoje não apareceu vaga, gente. Até hoje não surgiu vaga e digo mais, não vai surgir vaga lá. Então esse é o que se espera a respeito do autismo em Portugal. Consegui muita coisa? Consegui. Não foi fácil. Quando não tem documento você não consegue nada, sem título de residência você não consegue. Hoje em dia as terapias do Felipe são pagas. As terapias não, porque hoje ele só está fazendo a terapia da fala. Elas são pagas. Os apoios da segurança social, todos os meses tem que dar entrada e todos os meses é uma burocracia para receber. Um apoio de criança especial aqui, que eu recebo, eu sou escala 1. Uma família com 3 filhos, escala 1, o apoio maior que tem é de 63 euros. E lá no apoio tá assim, subsídio para criança com deficiência. Nem tá especificando que é autista, ou seja, é um deficiente que vai receber esse mesmo valor, escalão 1, 63 euros. Então, é isso que você vai encontrar em Portugal. Se você encontrar além disso, amém, é uma bênção. Glória a Deus por isso, mas você corre o risco de não encontrar. E você corre o risco também de nem conseguir esses apoios, porque eu conheço muita gente que nem recebe esses apoios. Então eu já sou muito grata a Deus por ter conseguido isso tudo pro Felipe, a terapia, ter conseguido o apoio da Segurança Social, ainda que seja 63 euros, é uma bênção, é melhor do que não ter. Na APPDA ele tá na fila de espera desde 2018. O atestado dele para comprovar o grau de autismo, que é para a gente ter direito a um outro apoio financeiro. A gente está na fila de espera desde fevereiro desse ano. Ele nunca nem foi chamado pela junta médica. Muito demorado mesmo. E é isso, gente. Essa é a nossa realidade de hoje. Sou muito grata por tudo que a gente já conseguiu até aqui. Sou muito grata pelas escolas que ele já passou, que ele foi amado. Inclusive, eu tô tentando voltar ele para a escola antiga dele, porque lá ele foi muito amado, muito cuidado. Então, eu tô tentando voltar ele para lá.
Porque existem sim pessoas que amam o que fazem, que entendem o que estão fazendo. Mas infelizmente a gente encontrou esse ano o que já vi muitas mães passar e sei que vão continuar passando. E eu vim aqui falar para as pessoas entenderem o que aconteceu. Eu não vou falar detalhes, porque é doloroso falar os detalhes, né? E igual eu falei, eu acredito que o Felipe viveu isso por uma ignorância da pessoa que tá lá, não por uma maldade. Mas ele passou por muita coisa que a gente jamais permitiria que ele passasse e que a gente não faz ele passar em casa. E ele passou por muita coisa lá nesses poucos dias de aula que eu imaginei que ele nunca fosse passar, que eu fosse poder proteger ele disso. Mas infelizmente eu não consegui. Mas nada acontece por acaso. E a gente acordou a tempo, acordou cedo. A gente notou essa diferença no comportamento dele. Significa que nós não estamos dormindo, nós estamos atentos ao comportamento dele. E estamos nos movendo, porque mesmo ele não voltando para lá, eu não quero que as crianças que estão lá continuem passando por isso. Eu não quero que os outros que estão lá continuem sendo machucados por uma outra coleguinha que é especial, que não tem quem cuide dela enquanto está lá, que não tem pessoas o suficiente para cuidar dela enquanto ela está lá. E é isso, eu vim aqui falar isso para vocês. E essa é a nossa realidade. Não significa que a sua vai ser igual, que vai ser melhor ou pior. Significa que essa é a minha história, essa é a nossa história que nós estamos vivendo hoje. Fiquem com Deus e qualquer novidade eu vou trazendo aqui, tá bom? Um beijo.